Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de hoje, né? Pedindo a proteção aí de Deus, né? Sobre nossa vida, nossa família e as pessoas do mundo inteiro, né? Vamos lá. Semana passada a gente viu estávamos falando sobre uma guerra. Que guerra é essa? Alguém lembra? Foi a Guerra dos Emboabas, né? E a gente viu todo o movimento da guerra, as causas, as consequências, tudo. Agora nós iremos fazer mais uma revisão, né, sobre a Guerra dos Mascates, tá? Vamos fazer essa pequena revisãozinha sobre a Guerra dos Mascates. Bora lá. A Guerra dos Mascates foi nada menos também que uma revolta nativista, né? Foi uma revolta do período da colonização. O que foi a Guerra dos Mascates? Aconteceu em 1710 e foi até 1711, praticamente teve um ano. Essa guerra começou em fevereiro, né? E vamos ver como foi o desenrolar que se deu toda essa guerra. Então, foi a Guerra dos Mascates, foi um conflito entre os senhores do engenho de Olinda, a sede do poder público, e os comerciantes de Recife, chamados de mascates, e eram em sua maioria portugueses. Tá, foi quem? Olinda e Recife, tá? A guerra foi entre esses dois, Olinda e Recife. Olinda, né, vamos colocar assim, primeirozinho. Olinda, ela era dos engenhos, eram aquelas pessoas que tinham as terras, tá? Eram detentores das terras, eles tinham as terras e compravam escravos e tudo. Já Recife, eles tinham o quê? Né? Eles tinham comércio, eles tinham dinheiro, tá? Quem lembra aí do jogo bastante conhecido que é o Banco Imobiliário? Vocês já brincaram de Banco Imobiliário? Quem brincou, era mais, a disputa era mais ou menos essa. Era quanto mais, né, dinheiro tinha, empresta dinheiro para comprar terra, para construir casa e assim por diante. É mais ou menos isso dentro do Banco Imobiliário. Era uma pequena disputa, essa guerra que nós tivemos, né, que houve, né, que foi a Guerra dos Mascates. É só um paralelo para vocês terem ideia como que foi, tá bom? O que acontece? Por que eles são chamados de mascate? Eles chamam eles de mascate, era uma forma de xingamento, né? Era uma forma de dizer que eles comerciantes. Era uma forma de dizer, era pejorativo para eles. Porque eles xingavam, né? Não gostavam deles. Por que eles não gostavam deles? Porque nós vamos perceber que os senhores de engenho, tá? A aristocracia, né? Que eram, né, vamos colocar, que eram ditos como aqueles que tinham poder, que tinham dinheiro, que a gente vai ver que na verdade não são eles quem tem dinheiro, são os comerciantes, né? Aqueles que tinham poder, ele vai querer subjugar eles, por eles acharem, né, que eles têm um poder, que eles têm um dinheiro, os comerciantes não eram nada, entendeu? Eles não tinham prestígio diante da população. Quem tinha prestígio eram os senhores de engenho, era a aristocracia, eram os fazendeiros. E aí a gente vai ver essa disputa, entre Olinda e Recife. Quem é que tem mais? Presta atenção, Olinda, ela era uma vila. Recife era um amontoado de gente, era não era nem vila, era um agrupamento de pessoas. E professora, qual é a diferença entre agrupamento e vila? A importância da vila nesse período da colonização ela vai ser importante porque quando o rei chegava dizia assim, ali é uma vila. Então havia uma organização. Ia ter um governante, ia ter câmara, ia ter uma organização econômica e política ali, tá? E aí iam escolher um deputado, Então havia uma organização política, um agrupamento de pessoas não tinha. Entendeu? Só que, o que a gente o que vai acontecer no desenrolar da história, tá bom? Bora lá, passando. Em Pernambuco, senhores de engenhos de Olinda e homens de negócios do Recife dispunham o controle sobre a Câmara Municipal, tá? Essa guerra nada mais foi por uma disputa por poder, tá bom? Resumindo, era uma disputa por poder. Então, Recife era um povoado, era um agrupamento. Então, Recife, que eram os comerciantes,
eram subordinados, tá bom? A Olinda, que era onde existia a vila, que era algo que era importante. Era como se fosse, assim, os municípios, e nós temos Manaus, que é a capital, né? Que é o foco de tudo. Então, os municípios é uma coisinha pequena, é um município pequeno, que aí tudo, se não tem um hospital público que consiga agregar todos os doentes ali, eles mandam para onde? Para Manaus, né? E aí tem esse lado. Então, a gente precisa perceber isso. Então, Olinda era a vila e Recife era só um povoado, era um agrupamento de pessoas, tá? Então, Recife ela estava subordinada a Olinda. Continuando, vamos lá. No Recife, o comércio crescia sobrepujando a agroindústria açucareira, a qual se dedicavam os senhores de engenho de Olinda, tá bom? O que acontecia? Os senhores de engenho, para cada vez mais, né, começar essa agroindústria, eles precisavam ter dinheiro para investir. E de onde que eles pegavam o dinheiro quando não tinham? Eles pediam ajuda lá, ó, dos comerciantes lá de Recife. Olha aí. Eles pediam dinheiro lá dos comerciantes de Recife. E aí é nesse pedir dinheiro emprestado, né? Como se fosse um banco. Quanto mais eu peço dinheiro emprestado, mais o juros sobe. E aí quando você não tem como pagar esses comerciantes, eles acabam arredando, né? Tirando, saindo da terra e entregando para os comerciantes. Eles saem da terra, entregam para os comerciantes. Quando os senhores de engenhos, os donos fazendeiros conseguem pagar, eles voltam para a terra, mas de antemão aquela terra é dos comerciantes. Aí o que acontece? Começa uma concorrência, tá? Um controle político era exercido por meio da Câmara Municipal, localizado em Olinda. O que vai acontecer? Eles vão começar, tá bom? Umas disputas. Por quê? Porque os fazendeiros vão começar a perder suas terras. Porque eles não vão ter... Os juros eram muito altos, entendeu? Eles não vão ter como pagar, eles não tinham dinheiro. Eles se achavam bam da história. Eles se achavam o tal, entendeu? Porque eles tinham prestígio, eles tinham poder, mas não tinham o dinheiro que os comerciantes tinham, na verdade. E eles eram menosprezados, comerciantes, por conta disso, porque eles não tinham esse título que, né, os fazendeiros tinham. Então, eles eram sempre menosprezados. E aí, eles começam a ter, né, perceber o quanto eles estavam crescendo. Né? Existiam esse embate. Aí eles se pensam assim, mas se a gente for, se as pessoas, né, se os fazendeiros for contra os comerciantes, quiserem prender, quem eram os comerciantes? Eram os portugueses, eram pessoas, vamos dizer assim, da turma da corte portuguesa, entendeu? Eles eram os comerciantes. Se eram portugueses, então, obviamente, se os fazendeiros fossem reclamar a coroa de Portugal ia tomar partido pro lado dos portugueses, que é, né, vamos colocar assim, da família deles. Então, uma coisa eles já viram que não adiantava. Só que eles tinham um status que era que, né, eles eram uma vila. Então, eles tinham todo esse direito dentro de Olinda, né, que representava aí na Câmara Municipal de Olinda. Então, eles estavam exigindo esse direito de poder, né, se representar lá, os mascates. Então, em fevereiro de 1709, pouco após receber a Carta Régia, que elevou o povoado de Recife a condições de mina, os comerciantes inauguraram Pelourinho e o prédio da Câmara Municipal, separando formalmente o Recife de Olinda, a sede da capitania. E aí, olha um ponto importante, tá? Mais ou menos esse 1709, Recife e Olinda, os dois vão receber esse título, tá? Vão receber esse título de vila. Ó, vila aqui, mas quem tinha o poder maior eram os comerciantes, porque eles tinham o quê? Din-din, dinheiro, né? Eles tinham, ó, o dinheiro.
Então, se eles tinham dinheiro e eram o que financiava e bancava, vamos colocar assim, as terras, os escravos dos fazendeiros, da aristocracia, e eles estavam perdendo esse poder, né? A aristocracia estava perdendo esse poder para os comerciantes, aí vai haver essa disputa, né? Porque eles não queriam mais, eles não queriam ser subjugados, eles não queriam, né, sobrepujados, como ele colocado, eles não queriam estar ali nas mãos, tá, dos comerciantes, tá? Depois de muita luta, em 1711, Recife foi equiparada a Olinda, vitória dos comerciantes, reafirmando o predomínio da capital mercantil como sobre a capital colonial, tá bom? Olha a diferença. Vai acontecer, o que vai acontecer? Os principais fazendeiros daquele momento, tá bom? Vão se reunir e vão atacar, tá bom? Os comerciantes, que era Recife, tá? Então eles vão se reunir e atacar Recife, porque eles não aguentavam mais estar pagando, né, por aquilo. Então eles atacam, né, Recife, Olinda, o pessoal de Olinda ataca Recife e em seguida destrói a cidade, liberta presos, né, faz tudo. Então eles acharam que estavam lá em cima, né? Achavam que estavam se achando, né? E aí não fica por isso, não vão ficar só por isso. Eles vão em busca, tá? Eles vão buscar, Recife vai buscar de antemão retribuir tudo isso. É quando eles formam um grupo deles, porque eles são vila por vila, né? Uma é uma capital colonial, né? Que é onde tem escravos, e uma outra é a capital econômica, que é onde sustenta o financeiro, né? Então, Recife se junta, volta, tá bom? Para o lado de Olinda e sobreatacam, ganham, né? Como ele coloca, depois de muita luta, em 1711, Recife foi equiparada a Olinda, então foi a vitória dos comerciantes, eles acabam ganhando toda a causa aí, tá bom? Então, a Guerra dos Mascates deve ser vista como um conflito pelo poder político local. Eles queriam prestígio, os mascates. Eles queriam poder, tá? Eles queriam prestígio, eles queriam poder. Então, vamos lá, né? Só pra gente fazer esse recapitulando tudo. Então, em 1710, Bernardo Vieira de Mello, tá bom? E o capitão-mor Pedro Ribeiro da Silva, eles assumem o poder da liderança, tá? Eles que vão assumir todo o poder da liderança naquele momento. E aí eles atacam, né? Eles atacam a Olinda e a Olinda contra-ataca. E aí quando a Olinda, eles vão destruir o Pelourinho, vão abrir as celas e liberar os escravos, né? As pessoas que estavam lá presas. E aí Olinda contra-ataca Recife. Tinha a economia deles era açucareira, né? Que era cana-de-açúcar, que era uma economia mais colonial. Mas aí é que vem. Essa economia colonial estava passando por uma crise, porque quando os portugueses, né, tomam de conta ali da área de Recife, Olinda, eles são expulsam os holandeses. Quando os portugueses expulsam os holandeses, alguns remanescentes ainda ficam para Antilhas, né? Nós temos bem aqui, ó. Aí, ó, a concorrência com antilhana. Então, eles expulsam e vão para uma parte que tem. E aí eles fazem essa disputa, tá bom? Eles fazem essa disputa do açúcar. E aí, com a concorrência internacional, Brasil, né? Esses fazendeiros, esses aristocratas, eles acabam perdendo este poder, né? E aí ele acaba entrando em crise, né?
por conta da economia açucareira. Eles acabam entrando em crise, e aí para suprir todas essas crises, eles começam a pegar esse dinheiro lá da economia, que é comercial, que é Olinda. Então existe esse poder econômico, essa supremacia com Pernambuco, porque eles queriam, né, Olinda, Recife queria ser o centro de tudo, e Olinda estava ainda galgando, ou seja, começando. Então há esse embate, Recife e Olinda, e aí os comerciantes acabam ganhando, que são portugueses, e aí contra-ataque ganha, né, toda essa guerra. Bora lá. O que eu quero de vocês agora? Vocês vão elaborar um mapa mental sobre a aula de hoje, tá bom? Lembre-se de me enviar depois desta aula. Como seria esse mapa mental? Eu coloquei aí só um exemplo, tá bom? Vocês vão colocar no meio o assunto proposto, tá? Qual é o assunto proposto de hoje? Guerra dos Mascates. E aí vocês podem fazer pontes, que eu chamo de pontes, que vocês podem fazer as setas, o contextualizar, tá? Contextualizem o antes de chegar na Guerra dos Mascates, depois colocam o que foi a Guerra dos Mascates, depois vocês podem fazer uma outra seta colocando qual foi as causas da Guerra dos Mascates, quais foram as consequências da Guerra dos Mascates. Podem fazer a localização da onde foi esta guerra, tá bom? Mapazinho, aí vocês podem também usar em desenhos, tá? Esse aqui que vocês estão vendo é só um exemplo para que vocês possam ter em mente como é que é esse mapa mental, tá bom? Então, façam no caderno, tirem foto e me enviem, tá? Tenham todos um bom dia, bom trabalho, vamos lá, bem?